Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Pai Cícero, dirigente espiritual da Tucasp. Conforme prometido, hoje teremos respondendo perguntas no canal Salve a Banda. Mas antes disso, peço que você deixe o seu like, deixe os seus comentários aqui embaixo e aproveite para fazer perguntas para a próxima semana e também compartilhe com seus amigos, ajudando o canal a crescer. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhum conteúdo postado aqui. Cláudia Barro pergunta: quais as principais diferenças entre Jurema e Umbanda e quais os guias que trabalham na Jurema? Em primeiro lugar, a Jurema é uma religião iniciática. Já a Umbanda é uma religião de desenvolvimento, onde você frequenta, mas não passa por nenhum ritual específico para se tornar um filho de fé. Já na Jurema, você precisa passar por alguns rituais. Uma outra diferença que temos entre a Jurema e a Umbanda é que na Jurema existe uma bebida do mesmo nome, Jurema, ou vinho de Jurema, retirada da árvore da Jurema, com mais outros elementos que não posso citar aqui, que é servido para os discípulos de Jurema, e essa bebida ela tem um efeito enteógeno. Ela favorece a conexão do discípulo com o seu mestre, favorece do discípulo ter acesso à ciência do seu mestre. E a segunda pergunta da Cláudia é: quais os guias que trabalham na Jurema? Primeiramente, na Jurema não se trabalha exatamente com guias, se trabalha com mestres e mestras e os caboclos. Os caboclos, sim, a gente tem dentro da Umbanda, também tem dentro da Jurema. Existem algumas outras entidades que também trabalham na Jurema, entre eles marinheiros, ciganos, boiadeiros e outros. Que, diferente das entidades de Umbanda, essas entidades elas são mestres, porque elas em vida elas tiveram contato com a Jurema, foram iniciadas, passaram por rituais iniciáticos e hoje são mestres. Então a diferença principal entre uma entidade e um mestre é que eles tiveram uma vivência dentro da Jurema em terra, isso os mestres. Já as entidades típicas de Umbanda não tiveram esse contato com a Jurema. Porém, existe uma permeabilidade. Alguns mestres de Jurema vêm na Umbanda e algumas entidades de Umbanda também vêm na Jurema. Porém, eu diria que isso não é uma regra, eu diria que é uma exceção. Ainda diante da questão de Umbanda e Jurema, na Jurema é comum utilizar cachimbos, cachimbo de angico, cachimbo de Jurema, de pau-ferro e de outras madeiras. Na Umbanda até se utiliza cachimbo mais para preto velho, mas é um cachimbo muito mais... Na Umbanda também se utiliza cachimbo, porém, em geral, é mais para preto velho. E são cachimbos que a gente costuma ver no dia a dia, vendendo em tabacaria, né? É diferente do cachimbo da Jurema, que é um tanto mais rústico. E o fumo da Jurema também tem um preparo, tem alguns elementos que são utilizados para ter uma finalidade mágica ali. Diferente do da Umbanda, que em geral os pretos velhos utilizam o fumo comum, né? Podendo ser o de rolo, podendo ser o fumo já fracionado. E na Umbanda se utiliza outros tipos de fumos, o cigarro de palha, o charuto, né? A cigarrilha. Então varia bastante. Já na Jurema, o principal foco é o cachimbo. A segunda pergunta vem da Warinka Pontífice. Ela pergunta: como sabemos se nosso orixá pertence à Umbanda ou ao Candomblé? Orixá não pertence a culto nenhum especificamente. Orixá são forças da natureza, ninguém patenteou. Então o orixá ele pode estar na Umbanda, ele pode estar no Batuque, ele pode estar no Omolocô, ele pode estar na Santeria e em outros cultos. Então orixá é orixá. A forma de cultuar que varia conforme a religião. É importante ressaltar que na Umbanda existe um número reduzido de orixás cultuados. No Candomblé esse número é maior, porém, segundo historiadores, a quantidade de orixás é muito maior e veio só para o Brasil uma quantidade reduzida. Muitos orixás ficaram perdidos no tempo devido à morte de alguns sacerdotes que detinham o conhecimento e não passou adiante. Outros orixás deixaram de ser cultuados porque não cabia ao negro, até então escravizado, por exemplo, cultuar um orixá da agricultura para trazer lucros ao senhor que maltratava. Não tem nexo.
então esse orixá também ficou de lado, e vários outros, ficando praticamente sendo cultuados os essenciais. Mas assim, como disse, a Umbanda ela tem um número restrito de orixás. Se por acaso você for filho de um orixá que não é típico da Umbanda, por exemplo, Logum-Edé, Oxumaré, Ieuá, Irô, das duas uma. Ou você vai permanecer na Umbanda, porém sem ter meios de cuidar deles de uma forma mais acertada, ou você segue para o candomblé, ou para a santeria, ou para o culto de Ifá, ou qualquer outro culto que tenha o contato com o orixá. A terceira pergunta vem de Derek Rocha, onde ele questiona como é que fica a situação de um filho cujo orixá ele não é típico da Umbanda. Por exemplo, Oxumaré, Obá, Logum-Edé. Pelo fato da Umbanda ter um número reduzido de orixás, é comum haver associações. Por exemplo, uma pessoa que fosse de Ossan, Ossan sendo um orixá das matas, provavelmente na Umbanda associariam a Oxóssi, que também é um orixá das matas. Uma pessoa que fosse de Logum-Edé, dependendo, poderiam dar como sendo de Oxóssi, poderiam dar como sendo da Oxum, conforme uma característica mais acentuada de um ou de outro. E por aí vai, sempre fazendo uma aglutinação dentro de uma característica mais semelhante. E aí eu faço uma pergunta dentro da sua pergunta. E como é que ficaria uma pessoa, por exemplo, de Logum-Edé dentro da Umbanda? Ficaria normal. Não há impedimento nenhum de uma pessoa seguir a Umbanda sendo de um orixá que não é típico de Umbanda. Só não vai ter meios de cultuá-lo adequadamente, mas vai ser filho daquele orixá de qualquer forma. A próxima pergunta vem de Lindenberg Ribeiro. Ele questiona se o candomblé realmente foi criado no Brasil. Sim, o candomblé é uma religião brasileira. Não existe em solo africano o candomblé. Nos países onde havia culto de orixá, de vodum, de inquice, esses países, essas localidades, em geral, tinham cultos de nação, onde alguns grupos de divindades eram cultuadas e muitas das vezes em uma outra parte, em uma outra localidade, aquelas divindades não eram conhecidas. Em solo africano, de acordo com a localidade, eram cultuados determinados orixás, que por muitas das vezes, em outra localidade, desconhecia aquelas outras divindades. Quando os negros foram escravizados de diversas partes e vieram para o Brasil, houve uma troca de conhecimento, uma aglutinação de saberes, onde um passou a conhecer o orixá que o outro cultuava, o inquice que o outro cultuava, o vodum que o outro cultuava. E se formou um amálgama, formou uma mistura, e essa mistura se tornou basicamente o candomblé. Porque até então, nos moldes que a gente tem o candomblé, não existe em solo africano. Então o candomblé é uma religião brasileira com raízes africanas, mas ela é brasileira. A Clara Valéria pergunta qual a diferença entre orixá e entidade. Orixá é a força da natureza. Inhaçã representa os raios e os ventos, Iemanjá representa os mares, Oxum representa as cachoeiras e os rios de água doce, Nanã representa o pântano, as lagoas, os charcos, os mangues, a lama. Ossan representa as ervas que curam, as ervas que matam. Já as entidades, elas tiveram a vida terrena como nós. Os boiadeiros, os caboclos, os pretos velhos, as crianças, os ciganos, os marinheiros e outros. O Luiz Gustavo pergunta o que acontece se eu usar na minha cabeça uma erva de um orixá que não é o meu. Bem, isso vai depender do tipo da erva. Até porque algumas ervas elas são utilizadas para mais de um orixá. E dependendo do elemento dessa folha, dependendo se é uma folha mais quente, se é uma folha mais fria, ela pode não ocasionar nada. Em geral, as folhas mais frias não vão ocasionar nenhum transtorno maior. Já se for uma folha mais quente, colocada na cabeça, e ainda mais sendo de um orixá que a energia pode ser totalmente oposta, sim, e isso pode trazer um transtorno grande, pode gerar uma agitação, pode gerar alguns sintomas indesejados. Porém, se for uma erva fria, uma erva calmante,
não vejo problema nenhum. Eu posso, por exemplo, citar o manjericão, que é uma erva que pode ser usada para Iemanjá, para Oxum, para Oxalá. E, na verdade, todas as ervas que são utilizadas para Oxalá e para Iemanjá servem para todos os oris, para todas as cabeças. Então não vai fazer mal nenhum. Já se fosse uma erva quente, vou pegar comigo ninguém pode. Eu vou pegar uma ortiga, uma arruda, complexo demais. Nesse caso, sempre pergunte ao seu dirigente, peça orientação para não fazer nenhuma besteira. E para encerrar, temos a pergunta da Rita de Cássia. Ela diz: ouvi dizer que as filhas de Iemanjá não podem cortar o cabelo. E se for cortar, tem que pedir permissão primeiramente. Isso é verdade? Eu vejo isso como um tabu, até porque dentro do candomblé, na iniciação, se raspa a cabeça, se retira todo o cabelo, inclusive das filhas de Iemanjá. Se fosse pelo fato das filhas de Iemanjá não pudessem cortar o cabelo, uma filha que raspasse no candomblé, Iemanjá ia ficar totalmente inquisilada, né? Coisa que não acontece, coisa que não condiz. Então, também não vejo fundamento dentro da Umbanda essa questão de as filhas de Iemanjá têm que ter o cabelo comprido, se for cortar tem que pedir permissão, ou tem que entregar no mar. Eu vejo muito mais como uma crença, um tabu que foi criado, muito mais associando a imagem branca de Iemanjá, de cabelos compridos, e talvez por associarem a isso, que então a filha de Iemanjá tinha que se portar com o cabelo igual ao da mãe daquela representação. Coisa que não condiz. As filhas de Iemanjá podem ter cabelo curto, podem ter cabelo comprido, como quiser. Não vejo problema nenhum em relação a isso. Então, pessoal, por hoje é só. Deixem as suas perguntas aqui embaixo nos comentários. Para a próxima semana eu estar respondendo. Comentem, curtam, compartilhem com os amigos, se inscrevam e a gente se vê sexta-feira com um novo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus.